Sejam todos muito bem-vindos numa noite maravilhosa de adoração ao nosso Deus. Se você veio semana passada, você sabe que estávamos nessa semana aí com um grupo de americanos que veio servir a nossa cidade. E muitos aqui participaram, então eu quero agradecer desde já o serviço dos irmãos, que foi um serviço incrível. Traduzindo, dando carona, levando aqui, levando lá, servindo a cidade junto. Então, irmãos que serviram, muito obrigado. E tivemos dias impactantes. Deus foi maravilhoso, nos incendiou o coração, nos constrangeu com tudo que vivemos junto a esse grupo. Irmãos, e com muita alegria, hoje começamos uma nova série. A série que está na tela, intitulada de A Igreja que Pertencemos. Vamos navegar ou um panorama, não superficial no que diz respeito a não irmos profundo, mas superficial no que diz respeito a não irmos verso a verso, no livro de Atos dos Apóstolos, e vamos observar como a igreja primitiva se movia, o início da igreja, e buscar princípios norteadores que nos mostram como nós devemos nos mover. O tema de hoje especificamente é a ideia de que a igreja que pertencemos, ela é composta por testemunhas de Jesus. E vamos observar o verso 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e identificarmos ali o que significa sermos testemunhas de Jesus. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero falar sobre 4 tipos de pessoas. Quando olhamos para Jesus, nós podemos nos portar de 4 formas. Primeiro grupo, os opositores, aquelas pessoas que se opõem frontalmente a cristianismo e a Jesus, aquelas pessoas que querem nos confrontar, dizendo que somos incoerentes, que a Bíblia tem erro e tantas outras coisas. O extremo dos opositores são aquelas pessoas que matam pessoas que não negam a sua fé. Dificilmente alguém aqui é um opositor do cristianismo. O segundo grupo é o grupo dos indiferentes, pessoas que caminham, vivem como se Deus não existisse. Podem até crer numa força superior, acreditar na vida de Jesus ou algo do gênero, mas vivem uma vida na prática como se Deus não existisse. E talvez você seja um desse. E não significa que você não é bem-vindo nesse lugar. Você é muito bem-vindo. Espero que de alguma forma o Espírito Santo te convença de que ser indiferente não é o melhor caminho, que há coisas muito mais prazerosas do que isso. O terceiro grupo é o grupo dos simpatizantes, pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, muitas vezes oram, muitas vezes vão ao culto, vão à missa ou diferentes lugares, às vezes são até dizimistas, são pessoas que buscam às vezes princípios morais cristãos, mas essas pessoas, e talvez você seja uma delas, são pessoas que ainda não são discípulos verdadeiros de Jesus, e eu quero usar um termo aqui, ainda não são suas testemunhas, e a gente vai navegar por esse termo, né? As pessoas que são testemunhas, e é o quarto grupo, são pessoas que é o que os teólogos chamam de pessoas que vivem uma vida corandeu, que é uma expressão latina que significa diante de Deus, pessoas que vivem debaixo da sua autoridade, pessoas que entendem que todas as áreas das suas vidas estão debaixo das mãos de Deus, são pessoas que não fazem nada sem antes saber o que Deus quer para o que elas façam. São pessoas que não tomam as suas decisões com base em emoção ou no próprio desejo, tomam suas decisões com base na palavra de Deus. São pessoas que não se movem por oportunidade, se movem por propósito. Pessoas que não mudam de emprego porque apareceu uma oportunidade para ganhar mais, mudam de emprego porque entendeu de Deus que há um propósito em mudar de emprego. São pessoas que não se mudam de cidade ou de país porque apareceu uma oportunidade, mas porque entendem que há um propósito maior em se mudar de cidade, de estado ou país. Essas testemunhas são os discípulos de Jesus, são aqueles que representam Jesus. Deixa eu fazer uma ilustração, talvez ajude a ficar mais claro. Muitos aqui têm carro, e podem hoje pegar o seu carro aqui
e se tiver gasolina no tanque, podem ir para qualquer lugar. Podem dirigir aqui em direção ao Morro da TV, podem dirigir em direção à praia, à Nova Veneza, ou seja, onde for. Decide ir e vai. Agora, se você é motorista de Uber e pretende trabalhar logo após o culto, você vai ligar o aplicativo, vai chegar o seu cliente, e você não pode ir em nenhum lugar, a não ser onde o cliente deseja ir. Você não tem autonomia, você vai onde o cliente quer. Chega o cliente, vai abrir o seu aplicativo, é rua aqui e tal, é essa aí mesmo, mas eu não vou aí, eu vou onde eu quero. Isso não existe, óbvio. Agora, a vida com Jesus, no que diz respeito a um simpatizante e uma testemunha, ela tem mais ou menos esse perfil. O simpatizante é aquele que tem a direção do carro e vai onde quer, faz o que quer, toma as decisões que quer, segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas próprias emoções. Agora, uma testemunha de Jesus está ali no carro a serviço, está ali no carro como um chofer, como um mordomo, como um motorista de Uber está ali para servir o seu cliente. As testemunhas de Jesus estão ali para servir o seu Senhor, não estão ali para caminhar segundo a própria vontade, estão ali para caminhar segundo o que Jesus deseja. As testemunhas de Jesus não têm autonomia, elas estão submissas àquele que é Senhor sobre céus e sobre terra. As testemunhas de Jesus não viram à esquerda ou à direita segundo o seu próprio entendimento, viram à esquerda ou à direita segundo a palavra de Deus, porque elas se submetem àquilo que Jesus quer que elas façam. Esse é o quarto grupo, e é sobre este grupo que nós vamos falar hoje, e a gente pode ler no verso 8 do capítulo 1 de Atos, e nós vamos ficar só nesse verso. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Espírito Santo, obrigado por essa noite maravilhosa, uma noite que nós podemos, como um só corpo, cantar alegremente ao Senhor. E agora, um momento em que também, como um só corpo, uma só alma, nós podemos ouvir a Tua voz. Que nesta noite não seja eu, mas o Teu Espírito Santo por meio de mim, e que a palavra ministrada desça aos nossos corações, produzindo transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele era médico e historiador. Ele escreveu o seu evangelho e também escreveu esse livro, Atos dos Apóstolos. O seu evangelho fala muito sobre a vida de Jesus, claro, e você sabe disso. Já o livro de Atos, ele fala sobre a vida dos apóstolos, os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Como eu disse, nessa série vamos sobrevoar o livro de Atos dos Apóstolos, procurando os princípios que norteavam aquela igreja primitiva e que devem ser base para os nossos dias. Nesse dia, quando Jesus falou isso aqui que Lucas está citando, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele estava 40 dias convivendo com seus discípulos, comendo com eles, e o texto bíblico nos diz que ele ensinava as coisas sobre o reino de Deus. E essas eram as suas últimas palavras. Jesus viveu com eles durante 3 anos, morreu, ressuscitou, 40 dias junto deles, falou e ensinou muitas coisas, e nesse momento, prestes a subir aos céus, a ascender aos céus, ele falou uma das frases certamente mais impactantes para os nossos dias, e eu vou ler novamente. Aliás, vamos ler juntos? Na tela. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, nessa noite vamos falar sobre 4 pontos. O que é ser testemunha de Jesus, as implicações disso,
como nós conseguimos viver dessa forma e as motivações para vivermos tudo isso. E o primeiro ponto, então, é o que é ser uma testemunha de Jesus? Essa palavra testemunha, ela aparece 34 vezes no Novo Testamento. Só em Atos dos Apóstolos ela aparece 13 vezes. É uma palavra muito importante. E o seu significado literal é algo como que alguém que vê um evento e relata o que aconteceu. Alguém que é testemunha de um crime, viu o crime e relata aquilo que aconteceu diante do tribunal. Agora, Jesus então aqui diz que aquelas pessoas, os seus ouvintes, seriam suas testemunhas. O que isso significa? Que era para tudo aquilo que eles viram e ouviram, deveriam relatar onde estivessem. Basicamente é isso. A ordem então de Jesus é que eles reproduzissem, falassem a respeito dos milagres que viram, a respeito dos seus ensinamentos, a respeito da ideia de que Jesus era o Salvador do mundo, o Salvador dos pecados. Agora, esse tipo de testemunha, segundo os teólogos, é o que eles chamam de testemunha factual. Testemunha factual é aquela que presencia um fato, aquela que viu algo, aquela que ouviu algo. Essas são as testemunhas factuais, e todos aqueles que estavam convivendo com ele naqueles 40 dias, eram suas testemunhas factuais, estavam vendo, ouvindo, convivendo, comendo junto. Agora você deve se perguntar, bom, se Jesus está dizendo para aquelas pessoas serem suas testemunhas, e nós não vimos Jesus, nem ouvimos ele falar, literalmente falando com os nossos ouvidos, a sua presença, significa que esse texto era só para aqueles. Mas aí, eu lembro 2 versículos que mostram que o mesmo Lucas fala sobre Paulo e Estevão, dois versículos que dizem assim, sobre Paulo, primeiro, porque você terá de ser testemunha diante de todos. Paulo, nesses 3 anos de ministério de Jesus, e nesse tempo de Jesus ressurreto, 40 dias, Paulo não viu Jesus, Paulo não esteve com Jesus. Paulo nessa época, ou logo depois, estava perseguindo os cristãos, buscando estratégias para prendê-los e até matá-los. Claro, aí você vai dizer, não, mas depois de um tempo, Paulo teve contato com Jesus, depois de Jesus ter subido aos céus, Paulo aprendeu aos pés de Jesus, e você tem razão. Mas, e daí você pode se perguntar, está vendo? Ele é chamado de testemunha porque ele esteve aos pés de Jesus. Mas, e Estevão? Estevão, o texto diz assim, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, Lucas chama Estevão de testemunha de Jesus. Estevão não teve, segundo, não há relatos, ao menos disso, não há garantias alguma de que Estevão esteve aos pés de Jesus. Estevão não conheceu Jesus. Estevão não ouviu Jesus falar. Estevão não viu nenhum milagre que Jesus fez. E mesmo assim, o texto bíblico de Atos 22:20 o trata como sua testemunha. É o que os teólogos vão chamar de testemunha confessional. Aquele que é um representante por meio daquilo que confessa, daquilo que ouviu, creu e falou. Esses somos nós. Da mesma forma que Estevão, nós não vimos Jesus, mas nós somos as testemunhas confessionais de Jesus, porque ouvimos, cremos e confessamos. Agora, há um ponto aqui bem interessante, que Estevão, segundo a própria Escritura, foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu porque confessou Jesus e não negou a sua fé. E o detalhe aqui interessante é que a palavra mártir, no grego, ela tem a mesma raiz da palavra testemunha. A palavra testemunha, no grego, é martirel, que tem a mesma raiz de mártir. Mártir vem de martirel, ou seja, um mártir, aquela pessoa que morre porque não nega Jesus, ele é uma testemunha. Claro, é uma testemunha que leva até as últimas consequências aquilo que ela crê. E então a ideia de que somos nós suas testemunhas, em alguma medida nós somos mártires. Logo após esse tempo, os anos foram passando, e no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero, e você conhece essa história, ele acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma.
Se eu não me engano, dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo, e ele culpou os cristãos, e possivelmente foi ele mesmo quem botou fogo. Agora, por causa disso, eles estavam martirizando os cristãos, estavam colocando nas covas de leões, estavam colocando pele de animais sobre eles, jogando aos cachorros, estavam colocando piche ao redor do corpo, pendurando em postes e colocando fogo para servirem de tochas humanas. Estes eram os mártires. E existe um livro muito interessante, irmãos, chamado Mártires do Coliseu, recomendo a leitura. Pois bem, essas pessoas eram testemunhas de Jesus, os seus representantes, e levavam esse testemunho até as suas últimas consequências. Hoje em dia nós temos estes. No Oriente Médio, muitos têm morrido porque não negam Cristo. E a ideia, há uma frase muito interessante que fala que a igreja cresce por meio do sangue dos mártires, que o sangue dos mártires é a semente que produz o crescimento da igreja. De fato, à medida em que pessoas morrem ou são mortas pela fé em Cristo, ali a igreja se fortalece. Mas possivelmente ou dificilmente eu ou você vamos ser martirizados nesse sentido. Dificilmente vamos ser mortos por aquilo que cremos, pelo menos acredito eu. Mas em alguma medida nós somos mártires, no que diz respeito, irmãos, à ideia de que diariamente morremos para as nossas vontades. Somos testemunhas de Jesus, que morremos para os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades pecaminosas, morremos para nós mesmos, para que Ele possa viver em nós. Para que a gente possa falar como Paulo falou aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Posso ouvir um amém? Depois que eu falar essa frase de novo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Amém. Irmãos, essa deve ser a frase que norteia as nossas vidas. Eu estou tomando coragem para fazer uma tatuagem, e eu pretendo fazer esse versículo. Não é medo da dor da agulha, calma. Mártires não podem ter medo de agulha. Não é uma marca que vai ficar no corpo e tal. Eu não sou louco de fazer o símbolo da nossa missão. Isso eu não sou louco. Mas o versículo eu sou louco. Brincadeiras à parte. Irmãos, é isso. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos os seus mártires e diariamente morremos para as nossas vontades. Nós, irmãos, vamos ser a única Bíblia que muita gente vai ler. E por meio do nosso testemunho, muitas pessoas podem se render a Cristo. Agora, quais as implicações de sermos suas testemunhas? Vamos ao segundo ponto, as implicações disso. O verso, vamos ler de novo, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, vemos um aspecto geográfico. Havia aqui uma cidade chamada Jerusalém, que era o centro do judaísmo. Ali havia o templo, onde havia sacrifícios, ali estavam muitos sacerdotes, fariseus, saduceus, e Jesus, boa parte do seu ministério estava ali. Mas nós temos também, e Jesus então fez grandes feitos ali, inclusive a sua morte e ressurreição foi ali. Mas nós também temos nessa região, na região de Jerusalém, melhor dizendo, a região da Judéia. No mapa, neste canto, nós vemos ali que Jerusalém estava dentro de uma região chamada Judéia, como que Criciúma está dentro de Santa Catarina. Então Judéia, que deveria ser um lugar em que eles deveriam ser testemunha, era uma região, mas havia outra região um pouco mais ao norte, chamada de Samaria. Você já ouviu falar dos samaritanos? Eu já vou falar um pouquinho sobre eles, mas o texto nos diz também que eles deveriam ser testemunhas até os confins da terra. É interessante que você vai ver que a gente vai ler Atos dos Apóstolos, e o meu convite é que você leia um capítulo por dia. Você vai perceber que a ideia de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra é uma espécie de sumário do livro de Atos. A gente vai ver que nos capítulos de 1 a 5 há os relatos da igreja em Jerusalém. Nos capítulos de 6 a 9, a igreja, os discípulos de Jesus, as suas testemunhas estão em Judéia e na Samaria. E depois do capítulo 10 em diante, eles vão até os confins da terra. E a ideia aqui, que eles passam pela Ásia Menor, pela região da Galácia, pela região da Grécia, até chegar na sede do Império Romano, Roma.
E a ideia então aqui, não literal, mas simbolizando, de que Roma seria os confins da terra, naquele tempo, para essas pessoas nesse momento. Agora, há implicações sérias para nós. A ideia de que, então, se somos suas testemunhas confessionais, não há limites geográficos para sermos suas testemunhas. O primeiro limite geográfico que não pode existir é a parede das igrejas. Nós não somos testemunhas só aqui dentro, mas somos lá fora. Mas também as fronteiras da cidade de Criciúma não podem nos impedir. Devemos ser suas testemunhas em Santa Catarina, lá em Palhoça, lá na Argentina, não, na Argentina não, lá no, brincadeira, nós podemos e devemos ir avançando, espalhando o reino de Deus até os confins da terra. Agora, é muito mais cômodo a gente ficar na nossa zona de conforto. Seria muito mais cômodo eles estarem na região da Galileia, que era a região a norte de Samaria, a região de onde boa parte dos discípulos havia nascido, onde Jesus havia nascido, em Nazaré, a região do Mar da Galileia, Cafarnaum e outras cidades, em que era o território deles. Eles poderiam ficar lá, tranquilos, seguindo as suas vidas, como talvez pescadores de novo, mas não, eles seriam as testemunhas de Jesus, até os confins da terra. Eles abririam mão da sua zona de conforto, passariam por territórios inimigos, como a região dos samaritanos, e chegariam até a sede do Império Romano, saber Roma. Eram homens e mulheres comuns, irmãos, não eram pessoas superpoderosas, aliás, em alguma medida eram, e vamos falar sobre isso, mas essas pessoas permeariam todos os cantos da sociedade e fariam a diferença. Elas sairiam da sua zona de conforto e indo às regiões onde Jesus precisava ser conhecido. Esse é o convite a nós, irmãos. Recebemos aqui essa semana esse grupo de testemunhas de Jesus. Vieram dos Estados Unidos, pessoas, alguns ali, na faixa dos 70 e poucos anos, mas cheios de disposição para serem testemunhas de Jesus. As fronteiras geográficas não impediram aquele grupo de serem testemunhas de Jesus aqui. Agora, em menor escala, e aqui eu peço que preste atenção, porque talvez você não seja um missionário que vai para a Jordânia, que vai para a China, para a Coreia, ou mesmo para os Estados Unidos, mas em alguma medida precisamos olhar para os aspectos geográficos do nosso cotidiano, e aí eu quero entrar em alguns pontos nevrálgicos. O primeiro deles, vamos olhar para dentro das nossas casas. Maridos, vocês têm sido testemunhas de Jesus para com as suas esposas? Maridos, vocês têm amado, maridos, nós temos amado Jesus como Jesus, nós temos amado as nossas esposas, assim como Jesus amou a sua igreja, porque esse é o nível de amor que Ele nos orienta. Maridos, nós temos nutrido espiritualmente as nossas esposas, nós temos nutrido as emoções das nossas esposas, nós temos sido a segurança do nosso lar. Isso é ser testemunha de Jesus. Agora, esposas, vocês têm se submetido a essa missão dos seus maridos? Vocês têm sido aquela mulher ajudadora, aquela que contribui para que essa missão aconteça? Você tem respeitado o seu marido e caminhado segundo essa direção? Pais, temos conduzido os nossos filhos na palavra de Deus? Temos tendo tempo de oração com os nossos filhos? Temos sido testemunhas de Jesus diante dos nossos filhos? E filhos, temos nós obedecido os nossos pais? Estamos honrando-os, servindo-os e amando-os? Empregados, temos trabalhado nas empresas que nos contrataram de uma forma correta, sendo merecedores do nosso salário? Ou gastamos mais tempo nas mídias sociais e estamos sendo pagos por isso? Você, empresário, tem sido uma testemunha de Jesus? Deixa eu falar um exemplo. Um dos americanos, o Kurtz, ele teve 19 anos de dependência química, e ele relatou esse testemunho para nós.
Hoje ele é dono de já liberto das drogas há muitos anos, hoje ele tem uma transportadora. E ele disse que todas as manhãs, com os seus funcionários, ele tem um tempo de devocional. Todos os dias tem um tempo de oração e leitura bíblica. Empresários, vocês têm conduzido as suas empresas segundo a palavra de Deus, com justiça e tratando com humanidade os seus funcionários? Profissionais liberais, você tem prestado um serviço de qualidade, honrando Jesus junto ao seu cliente? Ou entre nós, entre amigos e irmãos, temos feito a diferença na vida uns dos outros? Na faculdade ou na escola, somos nós influenciados pelo pecado ou somos a luz que brilha nas trevas? E na igreja, somos nós aqueles que nos acomodamos e somos servidos, consumidores, ou aqueles que arregaçamos as mangas e somamos força junto aos demais? Pense sobre isso, o quanto você tem sido testemunha nessa microesfera, nesses pequenos espaços da nossa vida cotidiana. Agora, há implicações também no que diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas, porque uma coisa é ser testemunho de Jesus entre nós, irmãos. Atos capítulo 2, você se lembra que foi pregado até há poucos dias, que eles tinham tanto temor, que tinham tudo em comum, e ali eles faziam a diferença. Nós estamos fazendo a diferença entre nós, ombro a ombro, ajudando um ao outro? Beleza, é um ponto, mas precisamos ser testemunhas lá fora. O texto que nós lemos diz que eles deveriam ser testemunhas em Samaria. Os samaritanos, você talvez se lembre, eram os inimigos dos judeus, e esses cristãos primeiros eram judeus convertidos, e eles deveriam ser testemunhas de Jesus em território inimigo. Eles deveriam amar os seus inimigos como Jesus havia orientado a eles. Deveriam sair da sua zona de conforto. Irmãos, é interessante que muitos relatos bíblicos falam que quem habitava na Galileia, ao norte, e ia para a região da Judéia, para Jerusalém no templo, eles não passavam pela Samaria, eles atravessavam o rio Jordão, iam pelo outro lado, no lugar onde hoje é a atual Jordânia, e atravessavam de novo o rio Jordão, só para não passar em território inimigo. Mas Jesus diz: sejam minhas testemunhas lá em território inimigo. E eu te pergunto, você tem sido testemunha de Jesus junto às pessoas que não gostam de você? Como você trata? Como você responde talvez a ofensas ou perseguição? E nisso eu conecto com outra implicação, sobre a necessidade de sermos testemunhas em 3 aspectos cotidianos. Primeiro deles, a vida de rotina. Aí é fácil, nós acordamos, tomamos café, vamos ao trabalho, almoçamos, nós temos o nosso tempo de lazer, e nessa rotina é mais fácil ser um representante de Jesus. Agora, Jesus não disse algo como assim: sejam minhas testemunhas na sua rotina diária, mas quando alguém te fechar o trânsito, relaxa, não leve isso em consideração. Jesus não falou isso. Quando alguém te confrontar, está tudo certo, ali não precisa ser minha testemunha. Jesus não falou nada disso. Ou seja, há uma implicação de que uma coisa é sermos testemunhas no nosso dia a dia, outra coisa é sermos testemunhas em alguns momentos específicos, como por exemplo, quando exige de nós intencionalidade. Por exemplo, quando você percebe que um irmão não tem mais vindo ao culto, o que uma testemunha de Jesus faz? Eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou ligar para ele: e aí, está tudo bem? Precisa de algo? Sabe, é a ideia de sair do automático, a ideia de visitar um doente, a ideia no hospital, por exemplo, a ideia de dar um abraço em quem está de repente triste por algum motivo, a ideia de ir num velório de alguém que você conhece que morreu o pai, ou seja lá o que for. A ideia de que devemos sair da nossa zona de conforto de forma intencional e ir ao encontro das pessoas. Ok, mais difícil, porém mais difícil ainda é nos momentos em que exige de nós as nossas reações. Se as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras, isso é verdade, as nossas reações gritam. Quando somos confrontados, criticados, quando nos sentimos acuados, quando nos sentimos preocupados, nervosos, estressados, preciso falar mais devagar, senão elas não dão conta, quando nos sentimos acuados, como as nossas emoções têm vindo à tona.
E aqui eu conecto a um tema muito descrito na literatura empresarial, que é a ideia da inteligência emocional. Sabemos que há a ideia do QI, né, a inteligência relacionada à lógica, enfim, aspectos relacionados a isso que você já sabe. Mas hoje, empresas têm prezado muito mais por aspectos de inteligência emocional do que propriamente o QI. E entendemos que testemunhas de Jesus precisam buscar altos níveis de inteligência emocional. O que é? Inteligência emocional é como você lida com as emoções suas e de quem está ao redor. 5 aspectos nos marcam o que significa inteligência emocional. Então, uma pessoa com altos índices, primeiro, ela consegue identificar suas próprias emoções. Ela consegue nomeá-las. Ela entende: eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com ciúmes, seja lá o que for. Ela consegue identificar as suas emoções ruins, ela como que dá nome para elas, mas ela não só identifica, ela consegue controlá-las. Diante de uma situação crítica, alguém que fecha no trânsito, alguém que critica na empresa, alguém que briga, a esposa que está com ciúmes, o marido que está com raiva, o filho que está com medo, ela se sente de alguma forma influenciada por aquela emoção e ela consegue dominar suas próprias emoções. Terceiro aspecto de inteligência emocional são pessoas altamente motivadas, que não precisam de empurrão, elas simplesmente vão, elas avançam no trabalho, avançam na obra de Deus, elas são automotivadas. E os 2 últimos dizem respeito às emoções de quem está ao nosso redor. Eu identifico que a minha esposa está com medo, eu identifico que a minha filha está preocupada, eu identifico que o meu amigo está com raiva. E todos então essas emoções negativas, ruins, que acontecem naturalmente, eu tenho a capacidade de identificar no outro, e eu tenho a capacidade de ajudar, de acolher aquelas emoções e contribuir. Irmãos, aquela ideia de contar até 10, isso é ciência. A ciência ou a neurociência diz que se você contar até 10, essas emoções ruins diminuem. Você sabe, diversos crimes acontecem nesses primeiros 10 segundos de ímpeto. Um indivíduo que não é bandido, não é um assassino, num momento de ímpeto, ele facilmente tira a arma e atira na sua esposa. A esposa, facilmente, no momento de ímpeto, tira a faca e esfaqueia o seu marido. Ou histórias que você já ouviu falar, de pessoas que pagam por um crime, que porque não tiveram inteligência emocional para respirar fundo e contar até 10. Repito, testemunhas de Jesus, nós precisamos ter altos níveis de inteligência emocional, saber lidar com as nossas emoções e com as emoções de quem está ao nosso redor. E eu te pergunto, como você tem lidado com essas emoções? Particularmente, Jesus tem me levado a lugares, me colocado em situações críticas que são provas, e essas provas têm mostrado para mim mesmo que eu preciso melhorar em muita coisa. E graças a Deus por essas provas, porque à medida em que eu reconheço as minhas fraquezas emocionais, de não reconhecer as minhas emoções ou as que estão ao meu redor, eu consigo buscar em Cristo a força para melhorar e ser uma testemunha fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como a gente consegue isso, irmãos? Não é uma tarefa fácil. Ser testemunha de Jesus em todos os lugares, em todos os momentos, nas ações, nas reações, nas dificuldades, não é fácil. Agora, 10 dias depois desse momento que Jesus falou, viria Pentecostes. Era a festa que os judeus comemoravam 50 dias depois da Páscoa, no caso, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E nessa festa de Pentecostes, 10 dias depois, você conhece a história, está lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado, e eles são cheios do Espírito Santo. A ideia é que ali, eles receberiam poder. Olha o que o texto diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então,
para que eles fossem suas testemunhas e para que nós sejamos suas testemunhas, nós precisamos desse poder. E essa palavra aqui também é muito interessante. No grego vem do dunamis, a ideia de que há um poder muito forte. Como que, lembra aquele episódio em que uma mulher toca nas vestes de Jesus? Ele diz assim: por meio de mim fluiu o poder. E é a mesma palavra deste poder aqui que nós recebemos. O mesmo poder criador, o mesmo poder para gerar milagres, o mesmo poder para fazer maravilhas, que estava com Jesus, que é o próprio Espírito Santo, está conosco. Agora, esse poder não opera por meio de pessoas que são orgulhosas de si mesmas. Esse poder opera nos fracos. Esse poder opera naqueles que reconhecem a sua dependência do Espírito Santo. Porque lembra Paulo quando diz aos Coríntios: porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus opera na minha fraqueza. À medida então que eu reconheço as minhas debilidades emocionais, as minhas falhas de caráter, coloco aos pés de Cristo, confesso a um irmão de confiança, algum pastor, presbítero, ali a minha alma é tratada. Ali eu recebo esse poder curador, que por meio de mim passa a impactar quem está ao nosso redor. Não é mera energia, é o poder criador que vem do próprio Deus. Você lembra, Pedro negou Cristo, poucos dias depois, logo ali em Pentecostes, ele estava pregando de forma ousada, em meio aos judeus que haviam matado Jesus, e ele diz: vocês mataram Jesus. De onde vem essa coragem? De onde vem essa ousadia? Que não do próprio Espírito Santo. Nós temos à disposição esse poder, e esse poder não está à nossa disposição para ficarmos ricos, ainda que possamos ficar, e está tudo certo, se tiver um propósito de Jesus. Esse poder vem para que sejamos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais e filhos. Esse poder vem para a gente perdoar pecadores, perdoar pessoas que de alguma forma fizeram mal, esquecer intrigas do passado. Esse poder vem para a gente espalhar as boas novas de forma ousada. Esse poder vem para a gente sair da zona de conforto e visitar o órfão, a viúva, o preso. Esse poder vem para a gente ter capacidade de amar o perdido. Claro, para expulsar demônios e até fazermos milagres, porque nós cremos que os milagres podem acontecer, mas eles acontecem pelo poder do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Mas há esse poder à nossa disposição. O que muitas vezes nos falta é fé, é dependência de Deus, é reconhecer que é Ele que opera em nós, por meio desse poder, nós como seus instrumentos. E por fim, ok, Bruno, de onde vêm as motivações? Já falou que precisamos ser testemunhas, tem um poder, mas me convença. Eu vou tentar trazer alguns argumentos para de alguma forma te convencer. O primeiro deles é simples: Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho que encarnou, morreu em nosso favor, pelos nossos pecados, Ele diz: sejam minhas testemunhas. Eu vou obedecer ao meu Jesus, não porque eu quero alcançar o céu, não porque eu quero ser abençoado, eu vou obedecer ao meu Jesus em resposta ao que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu vou responder a esse amor que me amou primeiro, então eu correspondo a esse amor. De que forma? Sendo testemunha de Jesus em todos os lugares, em todas as situações. Então esse deveria ser um argumento suficiente para você ser testemunha de Jesus em todos os lugares, mas eu vou apelar um pouquinho mais. Outro argumento é que nós temos a força necessária. O poder do Espírito Santo está conosco, você já tem esse poder dentro de si, mas talvez você precise ser mais cheio. Talvez a chama esteja muito fraquinha, mas eu trago aqui as palavras do Alan. O Alan, muitos aqui conheceram, era um senhor de 72 anos, com 1,90 m mais ou menos de altura, uma raquete de tênis em suas mãos, e ele é cirurgião, um homem fantástico. Interessante vê-lo pintando as paredes da Kids,
um senhor, como eu disse, de mais de 70 anos, ajoelhado no chão, limpando o chão, cheio de tinta ou algo do gênero. Mas esse senhor disse em uma determinada visita, que nós somos como velas, e à medida em que eu me conecto a uma vela apagada, eu não perco a minha chama, mas eu espalho essa chama àquele que está com uma vela apagada. E nós podemos fazer isso em diversas visitas, pela graça de Deus. Portanto, se você está com uma chama apagada, ou uma chama fraquinha, por favor, conecte-se àqueles que estão com a vela acesa, brilhante. Nós queremos te incendiar com o amor de Cristo. Temos essa força, somos intencionais então nessa força de sermos testemunhas de Jesus. Exemplos de pessoas ao nosso redor, como os próprios americanos, devem nos incendiar a sermos essas testemunhas. Aquele grupo que foi para a Jordânia deve, de alguma forma, nos incendiar a irmos para esses lugares também. E eu trago aqui alguns outros motivos. Irmãos, se você for testemunha de Jesus, você vai vivenciar as experiências mais impactantes da sua vida, sejam elas naturais ou sobrenaturais. Prepare-se. Você vai sentir quase que no corpo físico um prazer inigualável, um sentimento de satisfação inexplicável. Porque quanto mais você mergulha nessa missão de ser testemunha de Jesus, mais você conhece Jesus e mais você conhece as pessoas pelas quais Ele morreu. E quanto mais você conhece, mais você quer conhecer Jesus e essas pessoas. Você vai mergulhar na história de Jesus e vai se maravilhar o quanto as Escrituras Sagradas são maravilhosas e muito interessantes. Mergulhar nisso vai te fazer querer ser uma testemunha ainda mais, como eu vou dizer, mais presente ou mais fiel de Jesus, porque e quanto mais você é testemunha, mais você deseja saber como é que se faz, porque você então, ok, eu vou ser testemunha de Jesus, eu vou fazer, mas eu quero saber mais sobre isso. Aí você lê nas Escrituras, lê num livro, aprende na escola do discípulo, a partir de amanhã, 19h30, e aí você aprende e diz, eu quero fazer mais, e aí você, agora eu quero aprender mais, mas eu quero fazer mais. Então um ciclo de fazer, aprender é maravilhoso, e você vai querer mergulhar nas Escrituras para saber mais. É empolgante porque é o tipo de trabalho, entre aspas aqui falo, que traz resultados visíveis. Agora a gente vê pessoas se entregando a Jesus e mudando as suas vidas, mas a gente vai ver resultados eternos. É maravilhoso porque é um tipo de trabalho que também o resultado não depende da nossa capacidade, depende do poder do Espírito Santo. É maravilhoso também porque, mesmo que a gente não busque recompensas, a sensação de dever cumprido nos faz experimentar uma paz inigualável. Irmãos, essa semana, que foi uma semana muito intensa, visitando famílias, instituições, as pessoas que estavam conectadas a gente, não só os americanos, mas o povo aqui da Viva, a gente estava podre de cansado, mas era unânime o senso de alegria e satisfação, e nós vamos continuar a fazer isso, mesmo sem os americanos. Eles nos incendiaram, portanto, se prepare. Essa paz, irmãos, não tem nada igual. Mergulhar nisso, ser testemunha, porque se você é prático e objetivo como eu, 1 mais 1 é 2 e ponto final, você vai perceber que ser testemunha de Jesus é exatamente assim, simples, prático na vida cotidiana, e isso é maravilhoso para quem é objetivo como eu. Mas, se você é mais subjetivo, gosta de filosofar, gosta de contemplar, você vai presenciar as coisas mais belas do mundo, e você vai gastar horas meditando nas maravilhas que Deus fez e faz por meio das nossas vidas. Agora, talvez você queira ser esse instrumento, para que pessoas se entreguem a Cristo. Como é que você vai conseguir ser, se você não tem um bom testemunho? Você precisa, em primeiro lugar, ser uma testemunha de Jesus, senão as pessoas não vão sequer te dar ouvidos. Ser testemunha de Jesus, por quê? Porque se você quer simplesmente deixar fluir o amor ao próximo que já tem no seu coração, ser testemunha de Jesus é o melhor meio, é a melhor coisa de deixar esse amor fluir.
Porque se você ama conduzir, inspirar e liderar pessoas, se você é alguém que gosta de influenciar multidões ou pequenos grupos, mas liderar, cuidar, inspirar, você pode fazer isso dentro dessa missão, que é a missão mais maravilhosa da terra. Porque se você gosta de participar e apoiar obras grandiosas, que é a obra de Deus na terra, você pode usufruir desse grande privilégio, de ser liderado pelo próprio Jesus. Talvez você não queira ser líder, e está tudo bem, mas se você é mais participativo, cooperador, você pode se juntar à maior missão do planeta Terra. Agora, se você está cansado de participar de coisas sem muito valor, cansado da mesmice, irmãos, eu posso te dizer que ser testemunha de Jesus vai te dar algo novo e valioso todos os dias. E por fim, se você gosta de estruturas bem estabelecidas, se você gosta de ser mais conservador, em coisas, trabalhar em coisas que realmente funcionam, eu posso dizer que não há nada mais eficiente que o reino de Deus na terra, que tem 2000 anos de existência e excelentes resultados. Enfim, há 1 milhão de motivos para você ser uma testemunha de Jesus. Você não tem razão para não sê-lo. E concluo dizendo que então Jesus nos chama para sermos suas testemunhas confessionais. Somos estes que sabemos, cremos em nosso coração e falamos a respeito. Agora, ser testemunha significa ser como Jesus, viver como Ele viveu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu, espalhar as boas novas como Ele espalhou. Onde? Em todos os lugares, misturados dentro da igreja e fora da igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, no lazer, na escola, em Criciúma, em Içara e até os confins da terra. É uma tarefa difícil, é verdade, mas nós temos o poder do Espírito Santo e temos inúmeras motivações. E o resultado é o quê? Jesus é conhecido e glorificado, e isso nos basta. Nascemos para glorificar Cristo, e ser testemunhas traz a glória para Ele. E por fim, então, trago passos básicos, 2 passos. Talvez você se veja como um simpatizante, ou até como alguém indiferente. Lembra que eu falei? Jesus, ok, tudo bem, acredito, mas não me envolvo. Ou um simpatizante, eu me envolvo um pouquinho, mas eu não sou motorista de Uber de Jesus não, eu tenho meu próprio carro e vou onde eu quero. Talvez nessa noite o Espírito Santo tenha te tocado para que você seja uma testemunha, e é por isso que nós oramos. Se você deseja ser uma testemunha confessional, que fala ao mundo sobre isso, e eu não estou falando sobre colocar uma caixa de som na praça e começar a falar que todo mundo vai para o inferno, não é nada disso, é sobre ser como Jesus em todos os lugares. E hoje, pela graça de Deus, a Rosemary vai vir aqui confessar publicamente a sua fé neste tanque. Você pode se inspirar por meio da vida dela, e por meio dessa pregação, que o Espírito Santo te toque, e você dê esse passo de fé, de ser uma testemunha pública de Jesus. E por fim, como é que seremos testemunhas se não conhecemos sobre Ele? Por isso eu te convido a 2 pontos, faça uma leitura bíblica todos os dias, para conhecer mais de Jesus. E o meu convite é que você leia Atos dos Apóstolos, amanhã capítulo 1, depois de amanhã capítulo 2 e assim por diante. E faça ou SOPA ou SOS, nos procure sobre informações sobre essas 2 siglas. E o último convite, inscreva-se na jornada do discípulo. Nata, pode se inscrever hoje até 23h59? Sim, hoje é o seu limite para entrar nessa turma. Aí você pode entrar em outras turmas em outros semestres, mas eu não perderia amanhã 19h30. Pois bem, eu quero chamar a banda aqui em cima. Nós vamos ter um tempo breve de oração e silêncio. A banda simplesmente vai fazer um fundo. A Rosemary acho que já está pronta. Rosemary, pode ficar aí, já vamos te chamar. A Rosemary é linda, mas você vai simplesmente refletir sobre o quanto você tem sido testemunha de Jesus. O fundo musical é só para auxiliar no nortear o seu pensamento, para que você não se distraia. Reflita e ore. Peça para que o Espírito Santo te mostre como está o seu coração. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus,
Agradecemos pelo privilégio que é sermos convocados a sermos suas testemunhas na terra. Não há privilégio maior do que esse, mas ao mesmo tempo sabemos que é uma grande responsabilidade. Nós não temos a força necessária para isso em nós mesmos. Diante disso, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas fraquezas e rogamos para que, da mesma forma que o Teu Espírito Santo foi derramado naquelas pessoas, esse mesmo Espírito seja derramado naqueles que ainda não o têm e encha os corações daqueles que porventura estão se sentindo vazios. Reflita agora, irmãos, cada um a respeito de si próprio. Maridos, esposas, temos nós sido testemunhas do Senhor em nosso casamento? Filhos,